Olá, meu querido e amado. Por que pertencer a uma igreja? Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, diz que, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais que quando vem chegando e se aproximando aquele dia. Observe que a palavra de Deus confronta, quem sabe, a realidade dos desigrejados. Tem se dado nos últimos tempos um grupo de pessoas que diz assim: afastado da igreja e não de Deus. Esse nada mais é que um argumento de fraqueza espiritual, pois alguns não têm força de buscar a Deus e deseja viver no seu bel prazer, argumentando que está andando com Deus, mas já deixou de congregar há algum tempo. A palavra de Deus está advertindo que não devemos deixar a nossa congregação. Se observarmos à luz da palavra de Deus, vemos que Pedro, ele contribuiu para a construção de templos e ajudou, fez parte de uma igreja que congregava. Quando ele chega ali com João na porta do Templo Formosa, ele estava indo orar, encontra-se com um aleijado, um coxo, e ele dá a cura através de Jesus, pois ele estava indo orar, tinha o costume de orar durante 3 vezes durante o dia no templo, né? E Paulo, ele teve várias contribuições para o templo igreja. Mas Jesus, ele também pregou nas sinagogas. E eu quero que você observe que a igreja é o corpo de Cristo. E eu pergunto, como pode os membros de um corpo ficar longe uns dos outros? É na igreja que escutamos a mensagem da fé para o nosso viver diário. Por que pertencer a uma igreja? Essa é a pergunta de muitos. Pergunta esta que é frequentemente nos dias atuais. Deus coloca na igreja pessoas que podem ajudá-lo e construí-lo. Desta maneira, ele supre as suas necessidades espirituais. No livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 11 e 12, diz: deu uns para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso aqui é uma colocação da palavra de Deus acerca de pastores, doutores, os quais fazem parte do corpo de Cristo e são ministros do Evangelho que foram levantados para a edificação, para ajudar os fiéis, os membros da igreja. E eu digo para você, você não deve se unir a uma igreja com a ideia de receber dela auxílio financeiro, alimento ou qualquer outro auxílio material. Porém, quando você puser Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele cuidará para que todas as suas necessidades sejam supridas, pois como diz a palavra do Senhor. Por que a igreja? É a pergunta agora. Por que a igreja precisa de você? Cada parte do corpo tem a sua função. Há um trabalho para que você realize como membro do corpo de Cristo. Não seja um dedo desligado que procura por si só, separado da mão, fazer alguma coisa para o corpo. Ocupe o seu lugar na igreja e deixe ser usado por Deus para ajudar os outros. Romanos capítulo 12, o versículo de número 4 e o versículo 6 está aí tratando acerca desse assunto. E aí nós sabemos que você precisa participar de uma igreja, porque na igreja você pode servir melhor a Deus. Isso é comprovadamente e não há como contestar. Contra a prova não há argumento. E contribuindo de uma maneira sólida, de uma maneira concreta, de uma maneira objetiva para o reino de Deus. Então observe que 2 Coríntios também diz, capítulo 9, versículos 6 e 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama
o que dá com alegria. Então, quando a gente dá o que nós temos com alegria, aí nós estamos recebendo também do amor de Deus. Você tem na igreja muitas oportunidades e ninguém pode negar isso. Oportunidade de praticar o serviço cristão na oração, no testemunho, na contribuição de literatura, no conto, no ensino, na pregação, ao levar aos outros ou à igreja a mensagem, até mesmo sua necessidade fiel. Assim você pode expor diante de Deus e também edificar os outros. É impossível. Coloque isso no seu coração. E eu estou encerrando esse vídeo aqui e quero te agradecer por estar nos ajudando, contribuindo com seu like, contribuindo também com os compartilhamentos, com seus comentários. O seu comentário no nosso vídeo é muito importante. Mas eu quero dizer para você, é impossível pertencer ao corpo de Cristo sem pertencer a uma igreja. Não permita as acusações do diabo contra a igreja de Cristo. Não se isole. Participe dos privilégios e deveres da igreja. Observe que no reino animal, os predadores atacam as suas presas, mas não em grupo. Ataca aquele que está isolado, aquele que está fora, aquele que está sozinho. Então, aquele que está fora do grupo, fora do rebanho, fora do seu habitat de componentes ali que compõem o seu grupo, ele está como presa fácil e o inimigo ataca facilmente. A ovelha do rebanho de Cristo precisa estar em grupo, pois é assim que Deus ele nos vê, que você não deixa a sua congregação como é costume de alguns. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa e que esta palavra possa falar melhor através do Espírito Santo ao teu coração.